Estamos de volta ao programa Empreender Tecnologias de hoje, trazendo para você um tema muito importante, profissão publicitário. Aqui mesmo na Fundação Educacional nós temos curso de Publicidade e Propaganda, muitos jovens já se formaram aqui e naturalmente é uma profissão que hoje está em destaque e que muita gente tem o desejo de conhecer melhor e até mesmo cursar. Estou conversando com o Robson Galhaz, ele graduou-se em Desenho Industrial com habilitação em Comunicação Visual pela FAAP, fez uma pós-graduação em Comunicação Social na Unilago, em Rio Preto, e é diretor proprietário da Galhaz Comunicação. Robson, sem dúvida esse é um assunto de grande interesse, mas vamos aprofundando agora. Esse primeiro contato com o cliente, ele é chamado de briefing, o que acontece? Na verdade, o briefing é uma técnica que a gente utiliza para levantar toda a informação necessária para desenvolver um trabalho. Então, desde a abordagem do cliente, daquele primeiro contato onde a gente é procurado ou numa prospecção ativa nós vamos até o cliente, ali a gente já começa a ler esse cliente e conduzir esse papo para levantar as dores do cliente, para a gente conseguir entender o que está pegando, e até para conseguir sugerir uma proposta que resolva o problema dele, né? É mais ou menos igual ao médico, né? Você tem que ir, ele vai fazer o diagnóstico para depois receitar. Pegando essa analogia, talvez o psiquiatra se encaixe, porque, na verdade, às vezes, com um planejamento estratégico, só colocar algumas coisas no lugar aqui, usando esse olhar que a gente tem mais estratégico de comunicação, a gente consegue, apenas com uma readequação do que ele já faz, colocar no eixo, colocar no trilho e ele vai. Muitas vezes não. Aí precisa administrar um medicamento para poder equalizar aí o pensamento dele, de modo que ele consiga chegar lá onde ele precisa. Legal. Muito bem. E como são definidas as melhores estratégias de comunicação? Eu diria que, já comentei na outra pergunta, que quando está muito claro para o cliente aonde está o problema, eu sempre digo que 50% está resolvido. Então, quando você tem muito claro o problema, a solução, metade da solução está resolvida. Porque se você não entende o que está pegando, aonde que você precisa atuar, tudo que você vai propor é chute. Exato. Não é? Então, o desafio é investigar, já começa lá no briefing, naquele primeiro contato, para conhecer. Eu costumo fazer uma análise SWOT, que seria entender o mercado externo, assim, o mercado desse cliente, fora da empresa, quais são as oportunidades que o mercado oferece e as ameaças que esse mercado oferece para o negócio desse cliente, e olhando para dentro da empresa, o que ela tem de diferencial, quais são os valores e diferenciais dessa empresa, forças e fraquezas. Então, o que ela é muito boa e aquilo que ela precisa ser melhorada, que não está legal para esse mercado que ela quer atuar. Com isso, a gente tem uma fotografia momentânea da conjuntura. Dá para entender qual é o propósito desse cliente no mundo, o que ele se propõe a fazer. E aí, a partir dessa fotografia, nós podemos criar o mix mais adequado que, como eu digo, não é hoje em dia uma agência de propaganda, ela não atua simplesmente nos meios de comunicação convencionais, vamos dizer assim. Sim. Né? A proposta para esse cliente, ele inclui outras ferramentas do campo da comunicação, por exemplo, evento. Por exemplo, marketing direto, brindes, que a gente pode estar estabelecendo uma estratégia de periodicamente estar entrando em contato com esse cliente e se relacionando com ele através desses brindes e tal. Como você tem também aplicativos hoje que são muito eficientes para algumas situações, né? A gente acompanha empresas que estão explodindo nesse ambiente digital. Então, essas multiplataformas aí, elas passam a fazer parte desse arsenal que uma agência de propaganda pode se utilizar para sugerir para o cliente um mix mais adequado para o problema dele, contanto que a gente tenha muito claro o que tem que ser resolvido. Muito bom. Agora, o atendimento é constante, é periódico, é por demanda, como funciona? Isso varia de acordo com a necessidade do cliente. Lá na Galhaz a gente tem todos os tipos, né? Nós temos clientes que nos contratam para desenvolver um jobzinho, uma peça pontual, um folder, por exemplo, ou um logotipo.
Tem clientes que nos contratam para lançar a empresa, então desde a criação do nome, do estudo do nome, do logotipo, depois toda a comunicação visual da empresa e uma campanha inicial para ele começar a atuar no mercado. Como a gente tem clientes que a gente cuida da conta e da marca desse cliente ao longo do tempo. Cliente de vários anos que a gente vai trabalhando a comunicação permanente desse cliente de modo a fortalecendo essa marca e buscando os caminhos aí para atingir os objetivos e metas desse cliente. Normalmente é uma opção bem interessante se a empresa, ela tendo consciência da importância desse processo, né, ela já inclui nas suas despesas, nos seus compromissos, a atenção permanente de uma agência de publicidade. É o ideal. O que eu volto a dizer que depende do negócio. A gente está numa cidade que ela tem um porte de aproximadamente 90 a 100 mil habitantes, que permite que as empresas invistam um X em comunicação, por conta do mercado local, vamos falar assim, né? Quando a gente está falando de uma empresa que depende do consumo local aqui. Então ela tem um limite do faturamento dela que ela pode investir até aquele tanto. Então muitas vezes um empreendedor aqui local, ele não tem bala na agulha para poder contratar uma equipe, uma agência para fazer, mas ele pode contratar um freela, por exemplo. A gente tem aqui na Unifev formando profissionais todo ano que estão no mercado, disponíveis, e podem ser assessorados por um formado aqui em comunicação que vai resolver o problema daquela empresa. Agora, você pode ter empresas que têm um porte maior, que têm uma capacidade de investimento maior, que pode contar com uma estrutura de comunicação mais robusta, que cuida de todas as áreas da comunicação daquela empresa. Então, cada caso é um e a gente tem que analisar e olhar dessa forma. Como o cliente pode aferir os resultados? Acontecem, às vezes, controvérsias a respeito desses resultados? Sem dúvida nenhuma, a primeira medida é o retorno sobre o investimento. Então, sim, ok, quanto me custa essa estratégia que você está propondo? Em termos de volume de mídia, honorários da agência, todos os custos envolvidos nesse processo de comunicação. Qual é o resultado que isso vai me dar? Então, ele tem que ter um resultado financeiro suficiente para cobrir os custos investidos na comunicação, pagar o material, o produto dele e dar um lucro. Então, esse é o primeiro ponto. Mas, para a gente chegar até essa medida, você precisa de um período. Você tem que fazer um investimento de médio prazo, 3 a 6 meses, para poder avaliar mês a mês o resultado, né? Uhum. Mas antes disso, a gente tem ferramentas que instantaneamente podem nos dar esse resultado. Vou citar o caso de um Facebook Ads ou de Google AdWords, que a gente faz um anúncio, ali o cara clica, vai para uma landing page, para uma página especialmente preparada para receber esse interessado que clicou nesse anúncio, e ali se oferta um produto ou um serviço. E o cara dá ok, já executa uma compra ali, ou uma compra ou um pedido de orçamento. Nesse momento a gente tem então a taxa de retorno daquele canal. Quantos orçamentos me gerou essa ação? Já é um número interessante. Eu tenho um faturamento mensal X, eu sei qual é o número de tickets do meu negócio, eu faço essa relação e sei que eu gerei tantos pedidos de orçamento, fechei tantos contratos no mês, consigo medir o resultado. Muito bom, muito bom. Instantaneamente. Bom, agora vamos à história, né? Como é que nasceu a HLS Comunicação? Ô Ramon, na verdade, eu fui me transformando numa agência de propaganda. Quando eu cheguei em Votuporanga, eu era um arte finalista, que eu criava alguns logotipos para cliente final já e fazia muita arte final para gráfica e às vezes para o jornal. Na época era clichê, chumbo, era um processo de impressão bem complicado. Então eu cheguei com esse negócio do desenho e aí eu lembro que o que me projetou muito foi um trabalho que eu fiz para Imagem Publicidade, que é a empresa de outdoor de Votuporanga, que me abriu essa possibilidade. E o layout para o outdoor que eu criei, ele era diferente do que se fazia na época, porque eu tinha uma formação de comunicação visual, trabalhei em agência em São Paulo e eu pensava visualmente.
e os meus outdoors passaram a ser visuais. E aí os clientes viram aquilo, chegavam lá na imagem, eu quero um outdoor daquele jeitão lá. Isso me projetou muito, me abriu muito a porta. E aí eu virei uma agência dessa forma. O mercado foi pedindo e eu fui fazendo esses outdoors, ao mesmo tempo transformava em anúncio de jornal. E aí quando me pediram um texto de rádio, eu não sabia escrever, eu falei, bom, agora complicou, eu sou desenhista, eu não sou redator. Procurei um parceiro, Orlando Ribeiro, na época, trabalhava na Clube FM, e ele começou a criar alguns textos para mim, então eu desenhava, ele fazia o texto, virou uma agência desse jeito. Assim que eu comecei a atuar em Votuporanga, e a gente vai se transformando conforme o mercado. Eu acho que o desafio é você estar atento, antenado, o que o mercado precisa, o que aquilo que você sabe fazer pode contribuir. Assim que a coisa aconteceu. Legal. Quais são os clientes que vocês atendem hoje em Votuporanga, na região? O Ramon tem uma série de clientes. Hoje eu tenho em torno de ativos hoje na minha agência, uns 50 clientes ativos. Então é a média mensal que eu tenho, dos quais uns 25 fixos, que eu cuido do dia a dia deles. Então, na verdade, nós estamos passando por um processo de transformação, muito em decorrência das mídias digitais, que o que aconteceu? A produção de conteúdo para o ambiente digital cresceu demais. Então, o número de clientes aumentou, o ticket médio do cliente diminuiu, e a gente tem, então, hoje um volume de cliente maior e uma estrutura para conseguir produzir esses conteúdos e atender essas necessidades de comunicação maior. Então, a base de cliente está muito grande. Então, citando para você alguns clientes hoje que a gente tem lá, a Associação Comercial de Votuporanga, a gente cuida das campanhas lá, da comunicação deles. Baltazar Botequim, esse é um cliente muito prazeroso que a gente tem de cuidar, porque desde o nome, logotipo, identidade visual dele, tudo, cardápio, e a gente cuida das mídias sociais, então é muito bacana, um cliente muito vivo. LRJ Engenharia, bacana de trabalhar também, um outro segmento. Este Brasil, a Imagem Diagnóstico, Mega Online é nosso cliente também, que a gente cuida da comunicação. Meja Ambiental, bacana de trabalhar. O Centro Social de Votuporanga, que eu já citei, a gente também desenvolve um trabalho interessante de deixar a comunicação deles eficiente. E a Orbe Brasil é uma indústria de transformação de energia lá em São Paulo, e eles também trabalham com sinalização metroferroviária, que é nosso cliente, a gente cuida desde o logotipo, mídias digitais e catálogos, enfim, a gente cuida de tudo isso aí. E uma série de outros clientes, vou até cometer aqui essa indelicadeza de não citar vários, mas enfim, como eu te falei, são muitos, eu citei alguns aqui. Um en passant, né? Só para informar. Bom, Robson, eu agradeço muito a sua presença no programa, né? Sempre que a gente tem a oportunidade de trazer pessoas de outros segmentos, com experiência profissional, é bastante positivo, porque jovens assistem e se inspiram, né, para poder iniciar sua carreira, como aconteceu com você. E muitos também pais, quando vêm, né, se animam para incentivar os filhos para fazerem publicidade e propaganda. Ao mesmo tempo, os empresários, né, que vão vendo as possibilidades que ele tem, as necessidades que ele tem, às vezes aproveitam o programa para analisar melhor as suas necessidades. E, enfim, conhecimento sempre é muito positivo. Agradeço a sua presença. Ramon, para mim é um prazer estar aqui com você, bater nesse papo. Espero que eu possa ter contribuído aí para abrir a cabeça aí desses jovens e, enfim, de alguma maneira poder contribuir com as escolhas aí, ok? Valeu. Obrigadão. Muito obrigado. Um abraço para você que de casa nos acompanhou. Tenha uma ótima semana. Na próxima a gente se encontra aqui no programa Empreender Tecnologias. Um grande abraço e tchau.